dia. Aula de biologia hoje da segunda série, nós vamos continuar o estudo dos cordados, mas vamos falar das classes anfíbios e répteis. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 7, questão 16 a questão 30. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 16 e 17. Então, gente, antes de começar a aula, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 3 relacionada ao capítulo 4, tá? Eu vou pedir que vocês caracterizem todas as questões morfológicas e fisiológicas desses dois grupos, tá? Tanto os anfíbios como os répteis. E, obviamente, citando também as divisões que nós temos dentro dessas duas classes, ok? Vamos lá, então, começar a nossa aula, gente. O que acontece? A gente até agora veio vendo os cordados, vimos os urocordados, os cefalocordados, aí entramos nos craniatas, vimos peixes, e aí nós vimos as divisões dos peixes, os cartilaginosos, condríctes, os osteíctes ósseos, e vimos que dentro do grupo dos peixes nós encontramos alguns peixes pulmonados, né? Alguns peixes que têm respiração pulmonadas. E aí, destes peixes é que nós vimos a formação, né? A evolução, né? Caracterizando novos grupos, tá? E quando a gente parte para essa questão evolutiva, é que a gente entra numa grande confusão que os alunos fazem. E essa confusão não é culpa de vocês, essa confusão é culpa de muitas bibliografias que tem por aí. A gente cresce, né? A gente vem aprendendo durante toda a nossa vida pedagógica que no nosso planeta surgiram, né, primeiro os peixes, depois os anfíbios, depois os répteis, e aí a gente aprende que os anfíbios vieram dos peixes e os répteis dos anfíbios. Só que isso é um erro. Na verdade, tanto anfíbios como répteis surgiram dos peixes. Ambos surgiram do mesmo grupo de peixes. Ambos surgiram do mesmo ancestral em comum. Tá? Ou seja, ambos surgiram de um grupo de peixes pulmonados chamados de Crossopterídeos, que não existem mais hoje. Professor, você falou na aula passada que existem grupos de peixes pulmonados hoje. Sim. A classe de grupos pulmonados que existem hoje são os dipnoicos. Quem deu origem aos anfíbios e aos répteis foi outra classe que já não existe mais, denominada de Crossopterídeos, ok? E esses Crossopterídeos deram origem a anfíbios e répteis. Mas, professor, então répteis não vieram de anfíbios? Não, de forma alguma. Agora, obviamente que anfíbios na linha do tempo surgiram primeiro e depois vieram os répteis. Porque a gente tem que entender que não é porque surgem os anfíbios a partir dos Crossopterídeos que os Crossopterídeos deixam de existir. Eles continuam coexistindo. E aí, depois da linha do tempo, surgem os répteis também dos Crossopterídeos, ok? Então, anfíbios e répteis possuem, tá, um ancestral em comum, são os Crossopterídeos, peixes pulmonados, beleza? Vamos lá, então. Então, vamos começar falando dos anfíbios que surgiram primeiro nessa linha do tempo a partir dos Crossopterídeos. Os anfíbios, gente, eles foram os primeiros vertebrados, né, os primeiros craniatas a tentar conquistar o meio terrestre. Porém, não tiveram sucesso completo nessa conquista. Por quê? Por alguns motivos. O principal devido à questão por ter um desenvolvimento indireto. A gente observa que todos os anfíbios, sem exceção, tá, eles sofrem metamorfose. Eles nascem larvas e depois sofrem metamorfose para ter o corpo, formato, a morfologia que nós conhecemos. Tá? E na fase larval, eles têm respiração branquial. E aí a gente liga essa associação da dependência com a água. Na fase larval, eles dependem da água porque eles necessitam tirar o oxigênio da água porque respiram por brânquias. Ok? Depois da metamorfose, eles desenvolvem um pulmão, obviamente não tão complexo como o dos outros cordados, mas desenvolvem um pulmão e aí conseguem retirar o oxigênio do ar. Mas como esse pulmão não é tão eficiente, eles também apresentam respiração cutânea, que é a troca gasosa através da pele, por isso eles apresentam uma pele mais fina, ok?
Outra característica que fez com que eles não dominassem totalmente o meio terrestre foi a questão da pele ser fina devido à respiração cutânea. Eles desidratam com muita facilidade, então eles necessitam viver em lugar úmido, um lugar onde eles consigam evitar essa desidratação. E os seus ovos, que não apresentam uma proteção contra a desidratação também. Tá? Os anfíbios são seres complexos, com sistema digestório completo, sistema circulatório fechado, todas essas características dos cordados que são mais complexas, obviamente. Eles são divididos em 3 subgrupos: anuros, urodelos e apoda. Os anuros são os sapos, pererecas e rãs. Os urodelos são as salamandras e os apodas são as cobras cegas. Apesar do nome cobra, não é um réptil, é um anfíbio, é uma apoda. Cobra cega e a cecília, que é um animal mais, digamos, raro de se deparar, ok? Então, gente, a grande importância dos anfíbios é justamente eles terem sido os primeiros a tentar conquistar o meio terrestre, porém não tiveram sucesso devido à questão reprodutora, devido à questão por ter um desenvolvimento indireto, sofrer metamorfose e na fase larval respirar por brânquias, tá? Já os répteis, a gente já pode dizer que foi o primeiro grupo dos vertebrados, o primeiro grupo dos craniatas a conquistar definitivamente o meio terrestre. Por quê? Porque tem um desenvolvimento direto, ou seja, eles não sofrem metamorfose, eles conseguiram resolver esse problema e aí eles já respiram por pulmões mais complexos, retirando o ar da atmosfera. Outra questão, eles apresentam uma pele protegida por queratina, ou seja, que evita a desidratação. Eles conseguem resolver esse problema, conseguindo assim viver longe da água, tá? Não perdem tanto líquido para o meio externo devido a essa proteção de queratina envolvendo o corpo, tá? Outra questão é a questão de serem os primeiros organismos a apresentarem ovos de casca dura, ou seja, um ovo que também consegue evitar a desidratação devido a essa presença, essa proteção dessa casca mais rígida, tá? São animais como os peixes e os anfíbios ectotérmicos, ou seja, animais que têm sangue frio, que necessitam da temperatura externa para controlar a sua temperatura corporal. Por isso que é muito comum a gente ver alguns lagartos, alguns répteis pegando sol nas pedras pela manhã. Por quê? Porque se está muito frio, a sua temperatura corporal, eles necessitam se aquecer no sol para elevar essa temperatura, aumentar o seu metabolismo, tá? Se a temperatura deles está muito elevada, eles vão para a sombra ou entram na água para baixar essa temperatura. Eles não conseguem controlar essa temperatura a não ser com a influência do meio externo, tá? Por isso eles são denominados ectotérmicos ou pecilotérmicos, tá bom? São indivíduos que são divididos em 5 grupos. Quais são eles? Os crocodilianos, tá? Que são representados por jacarés, crocodilos e gaviais. Os quelônios, que são as tartarugas, cágados e jabutis. Tartarugas, cágados e jabutis, professores? Sim. Tartaruga, na verdade, gente, é a tartaruga marinha. Cágado é a tartaruga, né, de água doce. E jabuti é a tartaruga terrestre, ok? Os lacertílios, que são os lagartos, lagartixa, para quem não sabe, essas lagartixas que tem na nossa casa são répteis representadas pelos lacertílios. Camaleão, enfim, todos esses grupos que são parecidos com lagartos. Os zoofídeos, que são as serpentes, né, todas as cobras que envolvem esse grupo. E a tuatara, que é representada apenas por um indivíduo, chamado de tuatara especificamente. É um indivíduo mais raro, é um indivíduo endêmico da Nova Zelândia, a gente só encontra na Nova Zelândia, e é um animal que está extremamente ameaçado de extinção devido ao seu rico interesse comercial, tá? Então, gente, esses são os 2 grupos que a gente vê juntos justamente por causa dessa questão evolutiva, por causa dessa questão deles terem surgido de um ancestral incomum, e isso é muito importante que vocês consigam entender, tá? Porém, também é importante que vocês consigam entender que apesar de terem evoluído de um ancestral incomum, na linha do tempo, os anfíbios surgiram primeiro
que os répteis, porém ambos surgiram de um grupo denominado Crossopterige, um grupo de peixes pulmonados, beleza? Então galera, fico aguardando a atividade evolutiva, muito obrigado, até a próxima.